Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor, à liderança, por este voto de confiança, de partilhar convosco a palavra hoje. E, obviamente, é uma honra, mas também é uma responsabilidade, claramente, não é? E estou grato por isso e espero que Deus possa, nesta manhã, falar aos vossos corações como Ele já tem falado ao meu. Claramente, o tempo de louvor foi um tempo especial e obrigado não só ao grupo de louvor, mas o Espírito Santo está connosco aqui e eu creio, eu fui abençoado. Não sei se os irmãos também, amém. E eu espero que Deus também possa continuar a falar connosco através da sua palavra e através daquilo que Ele tem preparado para nós e que hoje nós possamos abrir o nosso coração para a sua presença, amém? Bom, não tenho mais introduções a fazer. Meu filho é a bandeira aqui da família, né? Todos conhecem. E para nós é uma honra, nós sentimos-nos muito bem acolhidos. Fazemos parte da família, claramente, né? Fazemos parte da família. E cada vez mais percebemos que a nossa natureza, a nossa identidade é igual. Okay? Estamos hoje juntos porque acreditamos que os nossos valores, os nossos princípios são os mesmos. Amém? Dando continuidade ao tema que nós temos vindo a falar, não sei se todos se lembram, estamos a falar sobre serviço, sobre servir o próximo, sobre servir o outro. E nas últimas 3, 4 semanas temos falado sobre o serviço. O pastor iniciou sobre o tema da nossa identidade enquanto servos, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós somos enquanto servos e como nós devemos transmitir àqueles que estão à nossa volta essa nossa natureza de filhos, a natureza de servos também. O irmão Daniel falou sobre servir o próximo, um tema tremendo, como nós podemos aplicar este conceito de serviço àqueles que estão ao nosso lado, quem é o nosso próximo, e como nós podemos testificar aquilo que nós somos ao próximo. Não é? O Daniel usou um exemplo fantástico, nós no GC debatemos sobre este tema, a questão do balde, como é que nós podemos ser aquele que transporta o balde para ajudar o próximo. E foi muito interessante, foi muito interessante. E a semana passada o pastor falou sobre quem é que se lembra. Okay, vou dar a oportunidade. Ninguém se lembra? Amém? Servir a igreja. Como é que nós podemos servir a igreja? E servir a igreja, não só aqui a nossa comunidade, mas a igreja em si. Não é? E o pastor falou sobre como nós devemos ser hospitaleiros, como nós devemos ser abertos àquele que nos visita, sem murmuração, sem crítica, sem apontar o erro. Então nós temos vindo a construir, e eu creio que o serviço é um princípio básico da nossa vida cristã, um princípio elementar. Vemos o exemplo de Jesus e claramente que este é o exemplo que nós temos que seguir. Gostava de partilhar que é um tema, um versículo-chave, Colossenses 3:23, que enquadra claramente como é que nós devemos ver o serviço. E diz em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Amém? E esta é a natureza. Nós devemos fazer aos homens como se estivéssemos a fazer a Deus. E hoje vamos falar sobre servir a comunidade. Okay? Servir a comunidade. Eu gosto de interagir. Peço desculpa, não consigo ser de outra forma. Quem é que me pode dar um significado do que é servir? Está disposto. Dar-se. Pagar o preço, está disponível, ajudar. Bom, temos uma série de... Como? Humildade. Boa. Ok, já posso terminar aqui a minha pregação? Já posso ir embora? Amém? Vocês já fizeram o resumo. De facto, servir é isso, é ser útil, é ser prestável, é cuidar, é ministrar. Okay? Ministrar. Daí que vem a palavra ministro, vem de serviço. Então, o ministro é um servo. Não é? Nós somos chamados a ministrar em serviço, em amor. Não é? E, de facto, o serviço não é mais do que uma consequência da nossa intimidade com Deus. Okay? O serviço é uma consequência. Não é não só um mandamento, mas é uma consequência da nossa intimidade. E quanto mais próximos tivermos com Cristo, mais fácil se torna servir. Amém? Eu sei que para muitos não é fácil servir. E o serviço não é de todo fácil. Mas quanto mais próximos estamos de Cristo, mais fácil se torna servir o próximo. Não é? Cristo serviu a igreja, Cristo serviu os seus discípulos, Cristo serviu a sua comunidade. E esse é o nosso papel enquanto seus filhos. E o que é a comunidade? A comunidade nada mais do que um grupo de pessoas que partilham algo em comum. Daí que vem comunidade, algo que é comum. E nós todos fazemos parte de várias comunidades, certo? A primeira comunidade que nós estamos inseridos é a nossa família. Essa é a primeira comunidade. Todos nós temos uma família, todos nós partilhamos do mesmo nome,
partilhamos do mesmo sangue, porque somos família, partilhamos do mesmo teto, muitas das vezes. Essa é a nossa primeira comunidade. E depois temos outras comunidades que todos nós estamos inseridos. O nosso trabalho, a nossa escola, o nosso bairro, o nosso prédio, claro, e a nossa igreja também. E nós somos chamados a servir em qualquer das comunidades que nós estejamos. Todas. Eu não faço, não faço parte da mesma comunidade que os irmãos fazem parte, a não ser esta comunidade aqui, nesta igreja CCLX, onde nós partilhamos dos mesmos valores. E nós somos chamados a partilhar Cristo, a servir a nossa comunidade, onde quer que estejamos. Eu não posso servir os colegas do Daniel. Eu não trabalho lá, mas ele está naquele lugar para ser um servo. Não só para trabalhar, trazer o seu rendimento para casa, ser um bom funcionário da empresa, mas ele está ali para servir. E às vezes nós não sabemos qual é a missão da nossa vida, mas se ninguém sabe, a nossa missão é servir. Servir, onde estivermos. Conhecer Jesus, ser igual a Ele e servir. E às vezes nós passamos por tantas situações que não percebemos porquê, mas Deus coloca-nos ali com o propósito de servir a comunidade. Onde nós estamos? A comunidade do pádel, a comunidade do futebol, a comunidade, enfim, onde nós estivermos inseridos, aí nós temos que ser um servo. Não é? E essa é a intenção. E nós estávamos no outro dia falando no GC sobre o serviço e alguém partilhou a necessidade de sermos como a primeira igreja. Aquilo era uma verdadeira comunidade. A igreja, depois de Pedro ter pregado, 3.000 pessoas se juntaram à igreja e a igreja foi crescendo, e diz a palavra que em Atos 2 que as pessoas partilhavam tudo. Vendiam as suas casas, vendiam tudo aquilo que tinham para abençoar o próximo. Continuavam na comunhão do pão, do partir do pão, indo à casa uns dos outros, partilhando a palavra. E isso é uma verdadeira comunidade, não é? E eu sei que hoje os irmãos podem dizer, mas isso era no passado, eu agora dar do meu tempo para os outros. Este é o conceito verdadeiro de comunidade. E é isso que Deus pretende de nós. E acho que existe algo valioso e muito íntimo no coração do Pai quando se toca ao serviço. O serviço é algo tão importante, tão valioso, mais do que outra coisa, é muito valioso. E quando nós servimos, como vemos naquela passagem em Atos, que os apóstolos curavam os enfermos, libertavam os cativos, traziam a palavra. Quando nós servimos, levamos esta unção aos outros. Quando nós servimos qualquer área da nossa vida, nós levamos a unção de Deus, porque nós temos Cristo em nós, então nós transmitimos a unção ao próximo. E por vezes Daniel estava a partilhar algo muito interessante quando falou sobre servir aos próximos, de que ele tinha no curso fazer algumas atividades, e era orar por alguém que tinha falecido, orar por alguém que estivesse enfermo. E nós sabemos que nem todos podemos ressuscitar alguém, não é? Muitos de nós não temos essa chamada, mas podemos estar com alguém que está doente. Podemos estar a perder tempo, a ganhar tempo em escutar essa pessoa, a acompanhar. Podemos não ter o poder de abrir os olhos a um cego, mas podemos fazer uma sopa para um vizinho, não é? Pintar a casa de alguém que está necessitado. E são coisas simples, não é? São coisas muito simples, não é? Podemos não ser chamados a ser um grande evangelista, a pregar para multidões, mas podemos simplesmente partilhar a palavra na escola dominical. Então, Deus chama-nos a coisas práticas, coisas simples, não é? E claramente que este é o propósito de Deus, não é? E transportando isto para a nossa realidade enquanto comunidade, eu gostava de partilhar algumas características de um servo. Okay? Características de um servo. Como é que nós podemos identificar? Podemos fazer logo aqui um teste. Será que eu sou um servo ou não? Será que eu tenho estas características? Se não o tenho, como é que eu posso ter estas características? Porque serviço é, como direi, obrigatório. Antigamente o Tiago vai para cumprir a sua participação nas forças militares, mas antigamente era obrigatório. O serviço é obrigatório. Não há forma de escapar. E como é que eu posso ter as características de um bom servo? Não é? Queria partilhar em Filipenses 2, 1 a 8. Ainda não está ali posto, mas dizem em Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo,
sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Amém? Fantástico exemplo, não é? Se queremos aqui as características de um servo, aqui estamos, não é? Jesus, ele personifica todas as características de um servo. E a primeira é, que alguém já partilhou, humildade. Amém? Não é possível sermos servos sem sermos humildes. E não podemos confundir esse serviço com projeção. Não é projeção ali da imagem, com exaltação própria, com a nossa projeção enquanto pessoas. Não é? Já passei por tantas situações e nós vemos pessoas, quando chegam à igreja, com o ânimo de querer servir e muitas vezes querem ser líder de louvor, líder de um departamento. E nem sempre Deus nos chamou para isso. Não é? Deus chamou-nos para servir, qualquer que seja a nossa área, qualquer que seja a nossa influência. Nós somos chamados para servir com humildade. Jesus fez com humildade. Ele não teve por usurpação. Ele não quis ser igual a Deus. Ele quis ser igual aos homens. Humilhou-se à posição de servo, à posição de homem. Não é? E esta é a nossa posição. Diz em Mateus 20, 26, todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Queremos melhor exemplo? Às vezes nós, por natureza, queremos protagonismo, queremos aparecer, mas Jesus não quis. Jesus deu o seu exemplo. Se alguém quer ser grande, seja um servo. Não é no sentido contrário. Se eu quero ser grande, eu vou começar por servo, porque eu ambiciono ser grande. Não é esse o conceito. Porque eu quero servir Deus, eu vou começar onde Deus me colocar. Claro, e Deus, no seu tempo, se assim quiser, me exaltará. Este é o processo. E claramente que a obediência, a humildade é uma característica que, enquanto servos, devemos ter. Não por vanglória, mas por exaltação do Senhor. Segunda característica, obediência. Difícil, obediência. Se humildade era difícil, obediência às vezes também não é tão fácil assim. Não é? E nós somos chamados a ser obedientes. E em Tiago 1,22 diz que sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com discursos. Temos que cumprir a palavra. Porque alguém que é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de como era. Alguém que olha no seu espelho, estou todo bonito, não é? Barbinha feita, que bom. E quando se vai embora já nem se lembra se o risco estava para o lado, para o esquerdo ou para o direito. No meu caso está sempre bem, não é? Mas às vezes para o lado esquerdo ou direito e esquecemos quem nós somos. Cumpridor da palavra é isto, é saber quem sou e não me esqueço de quem sou filho de Deus e tenho que cumprir aquilo que Deus diz. Não só ouvir, não só chegar aqui e ter um tempo fantástico como nós estamos a ter, aquecemos a cadeirinha da igreja e depois vamos almoçar e nada passou. Não é? Temos que aplicar esta palavra sobre serviço não é para aquecer o nosso coração, não é para dizer, eu sirvo e o outro irmão também tem. Não, temos que fazer alguma coisa. Se estamos a fazer, o resultado é fazermos ainda melhor. Se não estamos a fazer, é começar a fazer. Não há outro caminho. Não é? Não há outro caminho. E sabem, serviço não é para alguns. Não é para alguns. É para todos. Serviço é para todos. Serviço é para todos. Bom, se me disserem aqui na igreja todos podemos servir, se calhar podemos todos servir, mas eu estou a falar sobre servir a comunidade. Servir a comunidade. Todos somos chamados a servir. Todos. 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 Não há exceção. Todos somos chamados, em qualquer circunstância, em qualquer lugar onde estejamos, a servir. A sermos um exemplo. A sermos aquilo que Jesus foi. Servir o próximo. E servir é isso mesmo, é fazer alguma coisa de útil. Fazer alguma coisa de útil. Não é? E claramente vocês poderão, na vossa mente, pensar nas comunidades onde estão inseridos, como é que podem servir. Mas no meu trabalho como é que eu posso servir? Bom, ajudando alguém que sabe que necessita de ajuda.
Bom, se calhar o seu colega está a precisar de ajuda num ficheiro, num trabalho, e tem ali uns minutos, pode ajudar. Isso é serviço, não é? Isso é serviço. Isso é ajudar o próximo, não é? E de facto não há no reino de Deus serviço de primeira e serviço de segunda. Não há, não existe. Não existe, não é? A liderança tem um papel importante na igreja, mas é tão importante como a pessoa que limpa as casas de banho. É tão importante como a pessoa que serve no bar. É tão importante como a pessoa que está ali a passar as letras. É assim que eu vejo na palavra de Deus. Não é? É assim que eu vejo o Evangelho. Se alguém quer ser grande, que se faça servo. E esta é a grande característica, a obediência. Amém? Deixa-me ver se eu já não me perdi. Peço desculpa. Não sei se foi o pastor, se foi o irmão Daniel que falou sobre aquela passagem de lavar os pés. Não é? Quando Jesus, em João 13, 14 e 15, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Este é o exemplo. Acham que era difícil Jesus lavar os pés aos seus discípulos? Claro que sim. Foi difícil, mas ele fê-lo e deu o exemplo para que nós possamos fazer o mesmo. Não vamos lavar agora os pés, felizmente, mas só para demonstrar que não há trabalhos, não há serviço de segunda. Nós somos chamados a servir e servir com obediência. Amém? Outra característica, sacrifício. Vemos em Filipenses que Jesus, ele próprio, sacrificou-se no nosso lugar. Ele deu tudo. E sacrifício não é fácil. Humildade não é fácil, obediência não é fácil, sacrifício também não é fácil. Mas sacrifício é algo que surge naturalmente, não de uma forma imposta, não de uma forma mandatória, mas de uma forma que resulta da nossa relação com Deus. Em Efésios 5, 1, 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É assim que nós temos que andar. Serviço sacrificial implica desinteresse e abnegação. Nós fazemos sem buscar recompensa, sem buscar olá, irmão, foi muito bom, obrigado. Não, fazemos porque não queremos sequer receber nenhuma recompensa. E este é sacrifício. Sacrifício também implica persistência. Okay? Persistência. Continuar a servir, continuar a ajudar os outros, independentemente da situação onde nós estamos, independentemente da dificuldade. Mas eu agora não posso, eu agora estou a passar. Mas Deus chama-nos a servir. Persistência. Disponibilidade. Serviço sacrificial implica disponibilidade. Eu sei que nem sempre nós temos a melhor atitude com o serviço, não só na igreja, mas nós pomos a nossa disponibilidade consoante o que sobra do nosso tempo, o que sobra da nossa agenda. Mas servir implica estar sempre disponível, sempre disponível, sempre disponível. Não só no serviço na igreja, mas no serviço na comunidade. Se calhar ter que sair de casa à meia-noite para ir ajudar alguém, se calhar perder algum tempo da nossa agenda para fazer alguma coisa pelo outro. E esse é o sacrifício. Amém? E claro, o sacrifício implica prioridade. Acima de tudo, servir com todo o nosso ser, não é? E colocar Deus em primeiro lugar. E colocar a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Esse é o sacrifício. Amém? E por último, uma outra característica, deixei para o fim, mas creio que é das mais importantes, é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Não há outra solução. Esta é a característica fundamental do serviço. E quando lemos em João 13, 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus aqui já estava não só a dizer que o mandamento que conhecemos: amarás o Senhor teu Deus toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu ser, de todas as tuas forças, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus está a dizer: amarás o próximo como eu vos amei. Okay? Porque amar o próximo como nós nos amamos, bom, se eu gosto muito de mim, eu posso gostar muito do João. Se eu gostar pouco de mim, eu vou gostar pouco do João. Esta é a relação. Mas quando Jesus diz que amar o próximo como eu vos amei, eu posso não gostar tanto do João, que não é o caso. Mas eu vou dar tudo, porque Jesus me amou. E eu tenho que dar tudo por Ele. E foi muito interessante. O GC para mim foi
um momento muito especial, ainda não tinha participado, e no GC nós conhecemos as pessoas e partilhámos testemunhos, e alguém estava a contar o seu testemunho, como era em criança e como a sua mãe, no meio daquelas dificuldades, batia alguém à porta a precisar, e essa mãe tirava dos seus filhos, que já passavam necessidades, para dar ao próximo. Isso é sacrifício, isso é amar o próximo como Jesus nos amou. Independentemente daquilo que nós estamos a passar, nós temos que amar. E, de facto, este tipo de amor sacrificial só existe se nós estivermos em Cristo. Só existe se permanecermos nele. Não é? Se permanecermos no seu amor. Este último louvor que cantámos foi extraordinário por isso mesmo. Não é? Nada nos pode separar, mas nós temos que estar nesse amor. Temos que permanecer nesse amor. Temos que permanecer na sua presença. A nossa natureza humana, naturalmente, não é egoísta. Certo? Sou eu sei. Mas a nossa natureza é egoísta. E é difícil amar o próximo, é difícil abençoar o outro, é difícil. Mas por isso é que Jesus morreu por nós, deu o seu exemplo. Mas Ele não só nos pede para sermos servos, como Ele nos ajuda a amar o outro. Como Ele entra em nós, no nosso coração, Ele transforma a nossa vida e nós somos um canal de bênção para os outros. Só assim é que funciona. Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Mas nós, enquanto filhos, somos transformados e somos cheios do seu Espírito para abençoar o outro. Não é? E essa é a nossa natureza. É importante que Jesus viva em nós e através de nós. Este é o conceito. Jesus vive em nós e através de nós para abençoar. Não é? E precisamos de abrir o nosso coração e dizer: Deus, há coisas que eu não consigo fazer, mas preciso de Ti. Preciso que Tu me ajudes a amar o outro como Tu queres que eu ame. Não é? Só dessa forma é que eu posso ser transformado. Não é? E nós temos que ter esta humildade, esta transparência de reconhecer que não somos capazes por nós mesmos. Não é? E em tempos, há umas semanas, uns meses, o pastor Ricardo falou sobre aquela passagem da videira, como nós temos que estar na videira, como nós devemos permanecer na videira. Podemos ler em João 15, 4. Diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira viva, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mano, simples. Se não estivermos em Cristo, se não estivermos no seu amor, nada vai acontecer. Nós até podemos tentar ser uma vara que dá fruto, mas se não estivermos ligados à videira, esse fruto não vai saber bem. Não é? Parece que é um fruto fabricado numa estufa. Mas nós temos que estar juntos à videira, permanecer nele e ele em nós. E só desta forma nós podemos demonstrar graça, demonstrar misericórdia, demonstrar serviço ao próximo. E é isto que Deus nos chama hoje, é que nós possamos estar nele, permanecer nele e caminharmos neste conceito de servir o próximo, servir a nossa comunidade. Não há outro caminho, não há outro caminho. Não é? E para além de ser um mandamento, como eu disse, Jesus capacita-nos, o seu Espírito Santo capacita-nos. Se alguém diz: mas eu não consigo, então permite que Deus trabalhe na tua vida, permite que Deus entre no teu coração, permite que Ele permaneça na tua vida, Ele faça morada no teu coração e sejas transformado dia a dia, para que possas abençoar o próximo, para que possas, na prática, abençoar a tua comunidade. Só desta forma, não existe outra forma de nós estarmos. Nós temos que estar próximos de Deus, nós temos que estar cercados, habitar nele e Ele habitar em nós. E nós temos um caminho, um canal para abençoar outros. Não é? E na prática, como é que nós podemos servir o próximo? Nada mais do que isto. Estamos próximos de Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais próximos estamos do outro. Quanto mais abrimos o nosso coração, mais Deus abre o nosso coração para os outros. Não há outro caminho. E temos que permitir que o amor de Deus não é um sentimento superficial. Aquilo que nós vemos no relato em Atos, nós vemos que o serviço é uma questão prática. Okay? Não um conceito platónico. E o amor de Deus também não é um conceito platónico. É algo que transmite e que implica ação, que implica mudança. Pessoas santas fazem coisas santas. Certo?
Se nós somos santos, temos que fazer coisas santas. E a santidade não é só quando estamos aqui na igreja a levantar os braços e a cantar para o Senhor. Não é? Fazer coisas santas é fazer na prática, a ação prática. Ser santo é abençoar o próximo, é servir o próximo. Não há outro conceito. Não é? Nós temos o nosso tempo devocional em nossa casa, louvamos, lemos a palavra, somos alimentados, mas isso tem que implicar mudança na vida dos outros, tem que implicar ação. Se não for, para isso Deus salvava-nos e levava-nos logo para o céu, certo? Pronto, olha, são salvos, mais um lá para cima para o reino. Não, e Deus também não nos chama para sermos ermitas, fechados numa caverna, a louvar o Deus eternamente, a ser santificado, oh glória, falta, só nos cresce a aura e tudo, cá em cima. Não, somos chamados para influenciar a vida dos outros, para influenciar. Esse é o caminho. Se ninguém sabe qual é a razão de existir nesta vida, é reconhecer Jesus, caminhar com Ele, ser transformado e abençoar outros. Não há o caminho. Claro, nem todos estamos no mesmo trajeto, mas não há outra forma. E podes ter uma vida com Cristo ainda há pouco tempo, já podes ter 30 anos, mas a oportunidade de servir existe todos os dias, existe sempre. E nós temos que abrir o nosso coração para que Deus use as nossas vidas, para que Ele possa nos direcionar no caminho certo e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Não há outro caminho, não é? E um amor ágape é um amor incondicional, um amor divino, um amor extraordinário que nós muitas vezes não conhecemos. E Ele leva-nos a servir as pessoas com compreensão e compaixão. Amém? E não por obrigação. Nós servimos não por obrigação, mas porque somos movidos por grande compaixão, porque compreendemos aquele que está ao nosso lado, porque sabemos o que é que Ele está a passar. Isso é servir. Isso é um amor ágape. Isso é ser levado pela natureza de Deus na nossa vida, a natureza de Cristo, e usar o mesmo exemplo. Não é? E este é o nosso caminho. E se nós amamos alguém verdadeiramente, quando amamos com o amor de Cristo, há tempo para falar, há tempo para estar calado, há tempo para agir, há tempo para ficar quieto, mas nós temos de estar disponíveis para fazê-lo. Não é? Esse é o caminho. Esse é o caminho. A nossa comunidade precisa de nós. Não é? A nossa comunidade precisa de gente santa, de gente que ama a Deus e que ama o próximo de forma incondicional. E este não há outro caminho. Não é? E quando nós amamos a Cristo de uma forma profunda, esse é o caminho para nós abençoarmos os outros. Não há outro caminho. A chave para amarmos os outros como Cristo nos amou é fazer do amor de Deus a nossa paixão profunda. Fazer Deus a nossa paixão profunda. Fazer Deus... Nada mais existe senão estarmos apaixonados por Deus. Não é? E dessa forma nós abençoamos, nós servimos, nós desconstruímos todos os argumentos que temos na nossa mente que servir é difícil, que não é para mim, que é para o próximo, que é só para a liderança. Não, servir para todos, com humildade, com obediência, com sacrifício e com amor. Não é? E este é o caminho. Eu fui muito abençoado na sexta-feira, no tempo que tivemos na igreja do Barreiro, no evento de louvor e adoração. Alguém deu o seu testemunho de o que é estar em Deus, o que é permanecer nele, o que é que Deus está a fazer na sua vida ao longo de um processo e como pode ser um exemplo de serviço ao outro. Deus não só está a trabalhar na sua vida, mas está a trabalhar na vida de quem recebeu aquele testemunho. E eu fui abençoado. Não é? Quem esteve, de certeza que foi. Isso é serviço. Claro que é um tempo de louvor, claro que é uma exaltação, claro que é um testemunho do que é que Deus está a fazer na sua vida, independentemente do resultado, mas serviu a minha vida. Serviu, porque o seu testemunho é tremendo. E Deus está a fazer todo um processo de restauração. Não é? E eu creio que Deus vai continuar a fazer através da vida dessa pessoa, não é? Porque está a ser um canal de bênção para que Ele está à sua volta. Não é? E se calhar não seria... Todos pensaríamos, mas precisa de ajuda, mas como? Não, Deus está comigo. O seu testemunho é Deus permanece ao meu lado, Deus permanece comigo. Eu e Deus somos um só. Eu e Deus somos um só. E de facto, nós temos que deixar Deus trabalhar a nossa vida. Temos que conhecê-lo, temos que construir o nosso relacionamento em intimidade com Ele. Temos que permitir que Ele trabalhe em nós, mude a nossa alma, retire aquelas dificuldades do nosso coração, para fluirmos para os outros. Alguém estava a orar por mim antes do culto e, de facto, para ser um canal, não para ser o Filipe a pregar, mas para ser um canal que a palavra de Deus, ao ser falada, ela possa chegar
aqueles que necessitam. E essa é a minha oração, e esse é o meu desejo, que Deus hoje possa usar esta palavra, que lembrarmos que nós somos embaixadores do coração de Deus, nós somos embaixadores do seu reino, temos uma missão que é levar a natureza de Cristo aos outros. Mais do que falar, nós temos que demonstrar, temos que fazer aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Cristo fez pelos outros, nós fazemos-lo também. E este é o caminho, que possamos abrir nesta manhã o nosso coração, que Deus fala às nossas vidas de como nós podemos estar mais próximos dEle, o que é que nós precisamos fazer para estar mais próximo dEle. Esquecemos tudo o resto, esquecemos toda a nossa vida. Se estivermos em Cristo, permanecermos nele, Ele vai nos usar, Ele vai nos guiar na nossa comunidade, onde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso prédio, em qualquer comunidade onde vocês estejam inseridos, somos servos. Esse é o caminho, amém? Gostava de chamar o grupo de louvor. Fui mais curto do que o tempo normal. Obrigado. Obrigado também pela vossa oportunidade, pela vossa paciência. Espero que Deus possa transmitir algo ao vosso coração. Não é? Vamos ficar em pé. Gostava de orarmos juntos, está bem? Pai, nós nesta manhã estamos tão gratos pela Tua presença, Deus. Obrigado porque Tu falas ao nosso coração, Senhor, porque Tu nos levas a um lugar de intimidade na Tua presença, Deus, e nesta manhã ainda continuamos buscando a Tua face, Senhor. Continuamos buscando, Deus, o Teu coração. Continuamos a clamar pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, a pedir, Espírito Santo, usa-nos, Deus. Usa-nos como servos fiéis, usa-nos como servos santos, Deus. Usa-nos como alguém que leva a Tua palavra, o Teu amor àqueles que nos rodeiam, Senhor. E faz deste lugar, Deus, uma fábrica de servos, Deus, para abençoar a nossa comunidade, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande amor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.